fazer a harmonização. Eu gostaria de lembrar a vocês a importância dessa harmonização. É muito bom. Então, quando a gente começa a falar aqui, a espiritualidade começa a chegar e começa a se postar em todos os cantos, inclusive do lado de vocês mesmos. Então, vejam o seguinte: quando a gente fala nessa harmonização, já você vai ouvir falar na palestra, que todos nós entendemos que a esperança é a luz do cristão. O cristão é aquele que acredita na energia crística de Jesus. Então a gente começa a verificar isso. Então veja, esperança. E quando a gente começa a olhar essa esperança, nós diremos assim: nem todos podem oferecer essa esperança. Mas quando a gente compreende as coisas que está ouvindo, ela começa a ter esperança, em função do significativo daquela frase, daquele pensamento que faz um bem danado a todos nós. Então, eu diria para vocês uma coisa bem interessante. Você tem confiança? Tem em quê? Aí você começa a pensar. Então, confiança é fé. E fé é a alavanca que leva a gente, move a vida da gente para onde a gente quer. Então, esperança é muito bom, mas a esperança tem que ter conhecimentos, que vai levando a gente para frente através daquilo que aprendemos. E que vai pegando tudo quanto é tipo de ideia e a confiança vai aparecendo. No entanto, a fé humana, acabei de falar nisso, mas agora eu vou frisar. No entanto, a fé humana precisa da inteligência, precisa da razão, porque sem isso, ele fica assim, não pode ter dúvida na esperança. Você tem que saber tudo da esperança. Por isso, o grupo espírita sempre prega muito o Evangelho, porque é no Evangelho que a gente aprende tudo. O Evangelho é uma das lições mais difíceis de se estudar, porque precisa de uma explicação, precisa de história, precisa de uma série de coisas. Então nós temos que entender que todos os nossos sentimentos se modificam de vez em quando, porque eu tomo um novo conhecimento. E eu estou de conhecimento e de modificação em modificação, eu vou chegar a acreditar em Deus Pai, em Jesus, na família, tão importante para aqueles que verificam que Sócrates disse que a mais importante... Olha, Sócrates viveu 500 anos antes de Cristo. Ele dizia: nós temos que entender que a família é a mais importante instituição que existe no planeta. Estou fazendo uma diminuição, que é uma definição enorme. Então, vamos entender o seguinte: que beleza é nós ouvirmos sobre família, ouvirmos sobre esperança. E ele diz assim: quando nós começamos a falar, conselho do apóstolo dos gentios permanece cheio de oportunidade. Eu não sei se vocês se lembram que ontem, foi ontem, né, Ari? Dia de São Francisco de Assis. Dia 4, né? Dia 4. Ah, hoje que dia é? Hoje? Já me perdi no tempo. Então vamos aqui ouvir o nosso companheiro Leal Serra, que vai falar para nós alguma coisa, mas antes temos aqui a Maria de Lourdes Marques. Muito prazer em você estar conosco. Se gostar da casa, a casa é sua, tá? Vamos lá, meu amigo. Boa noite a todos. Eu queria dizer inicialmente a satisfação
de poder rever um tema tão importante para todos nós, que será algo que vamos procurar desenvolver nesta oportunidade. E conforme disse há pouco o nosso amigo Walter, de todos os institutos sociais existentes na Terra, a família é o mais importante do ponto de vista dos alicerces morais que regem a vida. Emmanuel. A palavra família reaviva em nós as sensações de segurança e aconchego. Tal a importância do grupo familiar como estrutura capaz de nos sustentar nas lutas da vida. O momento atual, conturbado pela inversão de valores no campo moral, requer mais atenção à preservação da harmonia familiar, valioso antídoto à instalação do desequilíbrio no organismo social. O lar terreno, na visão espírita, representa oportunidade de aprendizado e prática das leis divinas, propiciando o encontro de espíritos amigos de outras existências, bem como o devido reajuste com os desafetos de existências passadas. Como construir, então, e manter a sonhada paz no lar? De que maneira superar os atritos e desavenças no âmbito familiar? Será possível encontrar no lar o suporte necessário à superação das aflições cotidianas? Devemos sempre nos lembrar que as atitudes nobres de renúncia, perdão, dedicação, respeito, assim como análise do nosso próprio comportamento no lar do qual fazemos parte, são importantíssimos para isso. A palavra ajuda, o exemplo ele oferece maior força. Mesmo que tenhamos falhado em algumas dessas atitudes, o que possivelmente pode ter acontecido, nada nos impede de reformularmos nossas atitudes na busca da melhora do nosso ambiente familiar. Qual é o enfoque da codificação espírita segundo Kardec? A primeira questão que ele levanta é que os laços sociais são necessários ao progresso e os de família mais apertados os tornam. Eis porque os de família constituem uma lei da natureza. Quis Deus que por essa forma os homens aprendessem a amar-se como irmãos. Qual seria então para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços familiares? Uma recrudescência, isto é, um aumento com maior intensidade do egoísmo, que só leva a desavenças. Honrai a vosso pai e vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo na terra que o Senhor vosso Deus vos dará. Decálogo, Êxodo 20:12. Quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? Todo aquele que faz a vontade de Deus é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Os laços do sangue não criam forçosamente os vínculos entre os espíritos. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito. Dessa forma, nós temos que ter certeza que não é o pai que cria o espírito do filho. Ele mais não faz do que lhe fornecer o invólucro corpóreo, cumprindo-lhe, todavia,
no entanto, auxiliar o desenvolvimento intelectual e moral do filho para fazê-lo progredir. Não são os da consanguinidade os verdadeiros laços de família, e sim os da simpatia e da comunhão de ideias, os quais prendem os espíritos antes, durante e depois de suas encarnações. Há, pois, duas espécies de famílias: as famílias pelos laços espirituais e as famílias pelos laços corporais. Duráveis as primeiras se fortalecem pela purificação e se perpetuam no mundo dos espíritos através das várias migrações da alma. Deus não dá prova superior às forças daquele que as pede. Só permite as que podem ser cumpridas. Se isso não ocorre, não é que falte possibilidade, falta a vontade. As provas rudes, aquelas mais difíceis, são quase sempre um indício de um fim de sofrimento e de um aperfeiçoamento do espírito, quando são aceitas com o pensamento em Deus. Mas na união dos sexos, a par da lei divina material, comum a todos os seres vivos, há outra lei divina imutável, como todas as leis de Deus, exclusivamente moral, a lei do amor. Quis Deus que os seres se unissem não só pelas da alma, pelos laços da carne, mas também pelos da alma, a fim de que a afeição mútua dos esposos lhe transmitisse aos filhos, e que fossem dois, e não um somente a amá-los, a cuidar deles e a fazê-los progredir. Será então supérflua a lei civil e dever-se-á volver aos casamentos segundo a natureza? De certo que não. A lei civil tem por fim regular as relações sociais e os interesses das famílias, de acordo com as exigências da civilização. Por isso, é útil, necessária, mas variável. Dessa forma, nós observamos que o divórcio é lei humana que tem por objeto separar legalmente o que já de fato está separado. Em família, aprendam primeiro a exercer piedade para com a sua própria família e a recompensar seus pais, porque isto é bom e agradável diante de Deus. Paulo, em Timóteo 5,4. A luta em família é problema fundamental da redenção do homem na terra. Como seremos benfeitores de 100 ou 1000 pessoas se ainda não aprendemos a servir 5 ou 10 criaturas? Esta é a indagação lógica que se estende a todos os discípulos sinceros do cristianismo. Bom pregador e mau servidor são dois títulos que não se combinam. O apóstolo aconselha o exercício da piedade no centro das atividades domésticas. Entretanto, não alude à piedade que chora sem coragem ante os enigmas aflitivos, mas àquela que conhece as zonas nevrálgicas da casa e se esforça por eliminá-las, aguardando a decisão divina a seu tempo. Conhecemos numerosos irmãos que se sentem sozinhos espiritualmente entre aqueles que se agregaram ao seu círculo pessoal, através dos lances consanguíneos, entregando-se por isso a lamentável desânimo.
é imprescindível, contudo, examinar a transitoriedade das ligações corpóreas, ponderando que não existem uniões casuais no lar terreno. Preponderam aí, por enquanto, as provas salvadoras ou regenerativas. Ninguém despreza, portanto, esse campo sagrado de serviço, por mais se sinta abatido pela não compreensão. Constituiria falta grave esquecer-lhe as infinitas possibilidades de trabalho em busca da luz. É impossível auxiliar o mundo quando ainda não conseguimos ser úteis nem mesmo a uma casa pequena, aquela em que a vontade do Pai nos situou a título precário. Antes da grande projeção pessoal na obra coletiva, devemos aprender a cooperar em favor dos familiares. Na atualidade, convicto de que semelhante esforço representa realização essencial. O Instituto da Família. Os estabelecimentos de ensino existentes no mundo podem instruir, mas só o Instituto da Família pode educar. É por essa razão que a universidade poderá fazer o cidadão, mas somente o lar pode edificar o homem. As escolas instrutivas do planeta poderão renovar sempre os seus métodos pedagógicos, com esses ou aqueles processos novos de conformidade com a psicologia. Mas a escola educativa do lar só possui uma fonte de renovação, que é o Evangelho, e um só modelo de mestre, que é a personalidade excelsa do Cristo. O homem e a mulher, no Instituto Conjugal, são como o cérebro e o coração do organismo doméstico. A tarefa doméstica nunca será uma válvula para gozos improdutivos, porque constitui trabalho e cooperação com Deus. O homem ou a mulher que desejam, ao mesmo tempo, ser pais e gozadores da vida terrestre, estão cegos e terminarão seus loucos esforços, espiritualmente falando, na vala comum da inutilidade. O homem e a mulher surgem no mundo com tarefas específicas que se integram, contudo, num trabalho essencialmente uno dentro do plano da evolução universal. No capítulo das experiências inferiores, um não cai sem o outro, porque a ambos foi concedido igual ensejo de santificar. A família consanguínea entre os homens pode ser apreciada como o centro essencial de nossos reflexos. Reflexos que serão agradáveis ou desagradáveis que o passado nos devolve. Educação no lar. Vós fazeis o que também vistes junto de vosso Pai. Jesus, em João 8,38. Hoje em dia, no mundo, recomenda-se uma educação pela liberdade plena dos instintos do homem, esquecendo-se, pouco a pouco, os antigos ensinamentos quanto à formação do caráter no lar. A coletividade, porém, cedo ou tarde, será compelida a reajustar seus propósitos, o que naturalmente não nos parece tão fácil de se conseguir. Os pais humanos têm de ser os primeiros mentores da criatura. De sua missão amorosa decorre a organização do ambiente justo. Meios corrompidos significam maus pais entre aqueles outros que, a peso de longos sacrifícios, conseguem manter, no âmbito da negligência coletiva, a segurança possível
contra a desordem ameaçadora. Inutilmente se improvisarão sociólogos para substituir a educação no lar por sucedâneos abstrusos. O que é isso? São substitutos difíceis de compreender, são confusos, que envenenam a alma. Só um espírito que haja compreendido a paternidade de Deus, acima de tudo, consegue escapar à lei pela qual os filhos sempre imitarão os pais, mesmo que estes sejam perversos. Ouçamos a palavra do Cristo, e se tendes filho na terra, guardai a declaração do Mestre como advertência. Parentela. O que é parentela? É a reunião dos parentes de alguém, das pessoas que possuem uma relação de parentesco com outras, ou é o conjunto das gerações de alguém, de seus antepassados ou descendentes. Quando o homem e a mulher se casam, eles trazem a parentela, são os parentes dos outros. Além de nós trazermos também, quando escolhemos a esposa ou o marido, também estamos trazendo uma parentela que nós temos que aperfeiçoar. Nos ciclos da fé, vários candidatos à posição de discípulo de Jesus queixam-se da sistemática oposição dos parentes com respeito aos princípios que esposaram para as aquisições de ordem religiosa. Ah, não, eu não me dou bem porque a minha pessoa não gosta do que eu faço na parte de religião. Isso acontece normalmente. Nem todo mundo pensa igual. Nem sempre os laços de sangue reúnem as almas essencialmente afins. Frequentemente, pelas imposições da consanguinidade, grandes inimigos são obrigados a viverem sob o mesmo teto. É razoável sugerir-se uma divisão entre os conceitos de família e parentela. O primeiro constituiria os símbolos dos laços eternos do amor. O segundo significaria a prova de lutas por vezes agravadas em que devemos diluir as imperfeições dos sentimentos, colocando-os na liga divina do amor para a eternidade. A família não seria a parentela, mas a parentela converter-se-ia mais tarde nas santas expressões da família. Recordamos tais conceitos a fim de alertar os companheiros menos avisados. A caminho de Jesus, será útil abandonar a esfera de maledicências e incompreensões da parentela e pautar, isto é, relacionar os atos na execução do dever mais sublime, sem esmorecer na exemplificação, porquanto assim o aprendiz fiel estará estimulando-a, sem palavras, a participar dos direitos da família maior, que é a de Jesus Cristo. Estou olhando no relógio que eu não quero extrapolar. Naturalmente, conhecemos todos nós as nossas imperfeições. E por isso, André Luiz, em Conduta Espírita, nos recomenda começar na intimidade do templo doméstico a exemplificação dos princípios que esposamos com sinceridade e firmeza, uniformizando o próprio procedimento dentro e fora desse templo doméstico. Fé espírita no clima da família, fonte do espiritismo no campo social. Calar todo impulso de cólera ou violência, amoldando-nos ao Evangelho, de modo a estabelecer a harmonia em nós mesmos e perante os outros. A humildade
constrói para a vida eterna. Proporcionar às crianças os fundamentos de uma educação sólida e bem orientada, sem infundir-lhes o medo ou fantasias, começando por dar-lhes nomes simples e naturais, evitando a pompa dos nomes famosos, suscetíveis de criar embaraço futuro para eles. O lar é a escola primeira. Sempre que possível, converter o santuário familiar em dispensário de socorro aos menos felizes, pela doação daquilo que seja menos necessário à manutenção doméstica. A seara do Cristo não tem fronteiras. Se estamos sozinhos com a nossa fé, no recesso do nosso próprio lar, devemos, espíritas, atender fielmente ao testemunho de amor que nos cabe, lembrando-nos que responderemos em qualquer tempo pelos princípios que abraçamos. A ribalta humana situa-nos sempre no papel que devamos desempenhar. Ao menos uma vez por semana, formar o culto do Evangelho com todos aqueles que nos comparticipam da fé, estudando a verdade e irradiando o bem, através de preces e comentários em torno da experiência diária à luz dos postulados espíritas. Quem cultiva o Evangelho em casa, faz da própria casa um templo do Cristo. Evitar o luxo supérfluo em aposentos, objetos e costumes, imprimindo em tudo características de naturalidade, desde os hábitos mais singelos até os pormenores e arquitetônicos da própria moradia. Não há verdadeiro clima espírita cristão sem a presença da simplicidade conosco. Aqui eu vou parar hoje, porque isso terá naturalmente um prosseguimento em uma outra ocasião, porque tem muita coisa ainda sobre família, e eu estou agradecendo justamente aos bons espíritos me terem dado essa oportunidade de trazer esse tema para que pudéssemos, nessa oportunidade, começar a raciocinar conjuntamente sobre esse assunto. Eu vou ler uma mensagenzinha, uma forma de metáfora, que eu acho que é importante para a família. O menino observava seu avô escrevendo um caderno e perguntou: "Vovô, você está escrevendo alguma coisa para mim?" O avô sorriu e disse ao netinho: "Sim, estou escrevendo algo sobre você. Entretanto, mais importante do que as palavras que eu estou escrevendo é este lápis que eu estou usando. Espero que você seja ele, como ele quando crescer." O menino olhou para o avô, olhou para o lápis e disse, não vendo nada especial, intrigado, comentou: "Mas esse lápis é igual a todos os que eu já vi. O que ele tem de especial?" "Mas esse lápis, bem, depende do modo como você olha. Há 5 qualidades nele que, se você conseguir vivê-las, será uma pessoa de bem e em paz com o mundo", respondeu o avô. A primeira qualidade: assim como o lápis, você pode fazer coisas grandiosas, mas nunca se esqueça de que existe certa mão que guia os seus passos e que sem ela o lápis não tem qualquer utilidade. É a mão de Deus. Segunda qualidade: assim como o lápis, de vez em quando você vai ter que parar o que está escrevendo e usar um apontador. Isso faz com que o lápis sofra um pouco, mas ao final ele se torna mais afiado. Portanto, saiba suportar as adversidades da vida, porque elas farão de você uma pessoa mais forte e melhor. Terceira qualidade: assim como o lápis,
permita que se apague o que está errado. Entenda que corrigir uma coisa que fizemos não é necessariamente algo mal, mas algo importante para nos trazer de volta ao caminho certo. Quarta qualidade: assim como no lápis, o que realmente importa não é a madeira ou a sua forma exterior, mas o grafite que está dentro dele. Portanto, sempre cuide daquilo que acontece dentro de você. O seu caráter será sempre mais importante que a sua aparência. Finalmente, a quinta qualidade do lápis: ele sempre deixa uma marca. Da mesma maneira, saiba que tudo que você fizer na vida deixará traços e marcas na vida das pessoas. Portanto, ser consciente de cada ação, deixe um legado e marque positivamente a vida das pessoas. Vou pedir agora que nós fechemos os olhos e façamos uma oração para todas as nossas famílias. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, aqui na terra como no céu. O nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, da prática de todos os males, pois vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Graças a Deus. Vamos